Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu vou falar de um assunto menos denso do que a palestra anterior e mais voltado aí para a parte clínica, que é o que a gente vê no dia a dia. Afinal, falar de varizes para o cirurgião vascular é a rotina. Varizes é a doença mais comum no consultório médico, na festa da escola da criança, numa reunião com os amigos. Todo mundo te pergunta alguma coisa sobre varizes. Isso tem uma razão de ser. De 20% a 30% dos homens, 10% a 20% das mulheres vão apresentar, em alguma fase da vida, sintomas relacionados à doença varicosa. Como uma doença crônica evolutiva, de 3% a 10% deste grupo vai ter formas mais graves da doença. Uma outra coisa interessante, eu até descobri isso quando eu estava preparando a aula, é que as doenças relacionadas às varizes constituem a 18ª causa de afastamento de trabalho por estatísticas do INSS aqui em São Paulo. Quando você analisa a população que busca o tratamento, a gente tem uma diferença bem grande. A gente tem 5 mulheres para cada homem buscando tratamento de varizes. Por isso que dá a sensação que a doença, é verdade que ela incide mais, mas dá a sensação que ela incide muito mais na mulher do que do homem. E como o tema da nossa aula, da nossa conversa aqui fala, não é uma doença que atinge exclusivamente as mulheres. Eu vou procurar trazer para cá alguns conceitos, até básicos, sobre a doença varicosa, e trazer algumas curiosidades que a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Isso aqui, acho que a maior parte das pessoas que está aqui conhece como a circulação do sangue se faz. Através do bombeamento do coração, o sangue vai por artérias, arteríolas, passa nos tecidos e vai voltar por veias de calibres cada vez maiores até retornar ao coração. Aqui já tem uma diferença de conceito que vai ajudar a gente a entender por que a gente tem varizes, e por que a gente tem varizes principalmente nas pernas, que é a questão da pressão. Enquanto a pressão arterial é determinada basicamente pela contração do músculo cardíaco, que é a pressão que a gente mede no braço, a pressão venosa é muito mais baixa. E o que condiciona essa pressão é basicamente a compressão muscular. Isso vai nos fazer entender por que nós temos mais varizes nas pernas. Uma outra coisa que é comum, essa pergunta no consultório, é separar o que é doença arterial de doença venosa. Todo mundo trata tudo como doença circulatória. Mas, na verdade, são doenças completamente diferentes, com causas diferentes, consequências diferentes e, principalmente, tratamentos muito diferentes. Como é que se define varizes? O que é varizes? Varizes é um conceito simples, é uma veia dilatada, alongada e tortuosa. Isso serve para um monte de calibre, para um monte de apresentação, desde os vasinhos até aquelas varizes muito grandes que vão causar problemas aí ao longo da vida. E essas varizes elas podem acontecer em qualquer lugar do corpo, mas a frequência é muito maior nos membros inferiores. A gente pode ter varizes nos membros superiores, varizes no esôfago, varizes nos membros inferiores, varizes no abdômen. As causas são diferentes. Hoje a gente vai conversar mais sobre as varizes nos membros inferiores. Parece complicado, mas a fisiopatologia, a origem das varizes é uma coisa simples, é mecânico. Nós temos 2 sistemas venosos na perna. Um sistema venoso superficial, que são as veias que a gente enxerga, a principal delas é a veia safena interna, que serve aí como substituto arterial, e tem também a safena externa, que é uma veia mais curta, que passa na parte posterior da perna. Além disso, esse sistema tem veias que comunicam o sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo, que a gente chama de veias perfurantes. E tem umas válvulas dentro de todo esse sistema, ele é todo valvulado. O que determina o aparecimento das varizes é a alteração nesse sistema valvular. As veias param de fechar quando o sangue retorna e passam a causar o que a gente chama tecnicamente de refluxo. Esse refluxo é transmitido para o sistema venoso superficial e aí acaba dilatando as veias, que a gente viu que o conceito lá de varizes é uma veia dilatada. Já que a gente sabe como as varizes aparecem, quem vai ter varizes? O que se sabe é que existe uma predisposição familiar, embora não se identifique um gene responsável pelas varizes, e também se sabe que as varizes são muito mais frequentes nas mulheres. Se você está lá predisposto a ter varizes, o que vai desencadear o sintoma? O que vai fazer com que elas aparecem e que com elas se manifestem clinicamente? Então, tem os fatores como a obesidade, fatores profissionais, o fato de você ficar muito tempo em pé ou sentado, o sedentarismo, fatores hormonais, principalmente as gravidezes e as gravidezes múltiplas, e o envelhecimento também leva ao aparecimento de varizes. Eu vou aproveitar esse espaço para tentar responder algumas questões que são muito
comuns no consultório. Assim, pô, tal coisa dá varizes, tal coisa não dá varizes. Então, vamos lá. Exercício físico, seja aeróbico, caminhada, step, subir escada, isso não dá varizes. Pelo contrário, pacientes que têm sintomas se beneficiam com o exercício físico, isso vai melhorar os sintomas, vai melhorar a dor. Salto alto dá varizes? Que se saiba, não. Salto alto pode dar mais sintoma naquela mulher que já é predisposta a ter varizes e que a perna já dói, já incha numa situação habitual. O salto alto em si não tem culpa de nada, não vai dar varizes. Outra coisa que é comum, doutor, posso depilar a perna com cera quente? À vontade, depilar a perna com cera quente não dá varizes, não é um fator externo que vai fazer as varizes aparecerem. Tem algum alimento que eu preciso restringir para não ter varizes? Não pode comer muito, porque, como a gente já viu, a obesidade é um fator que leva ao aparecimento de varizes. Mas um alimento específico, alguma coisa que você coma para ter varizes, não existe. Existe alguma controvérsia, a gente tem um ginecologista aqui, sobre os anticoncepcionais. Os mais antigos, parece que tinha lá uma tendência a aparecer um pouco mais de vazio. Os novos, hoje, com doses menores de hormônio, essa tendência é menos evidente. Então, na verdade, o que vai determinar de você ter ou não varizes é a tua genética. Controlando esses fatores, possivelmente você não vai ter uma doença tão exacerbada. Outra coisa que perguntam muito, cruzar a perna dá vasinho? Não dá vasinho. Pode cruzar a perna que não tem nenhum problema. Quais são os sintomas das varizes? Varia muito. Você tem uma variação de pacientes que têm muitas varizes e não sentem absolutamente nada, e paciente que não tem nada na perna e tem dor, tem cansaço, tem inchaço. Basicamente, a queixa do paciente vai ser o aspecto estético, a dor, que pode, caracteristicamente, é uma dor tipo peso ou tipo cansaço, o edema, e tem muita gente que se queixa de cãibra noturna. O edema das varizes tem uma característica bastante peculiar. Normalmente, ele é mais intenso no final da tarde e naqueles dias mais quentes, e tende a diminuir pela manhã, depois do período do sono. A doença, como é crônica, ela pode evoluir de diversas maneiras, também bastante variados. Tem pacientes que têm uma ou duas varizes a vida inteira e isso aí não muda. Ao passo que existem alguns pacientes que vão ter complicações, vão ter problemas relacionados às varizes. Um deles é a flebite, que é um processo inflamatório da parede da veia. A veia fica vermelha, endurecida. Normalmente tem uma evolução benigna quando tratada, mas, em alguns casos, principalmente quando ela comete veias de calibre maior, isso pode progredir para o sistema venoso profundo e causar aí a temida trombose venosa profunda. Mas deve ficar claro que as varizes não são a principal causa da trombose venosa profunda. Uma outra complicação que é chata de tratar, é difícil você conseguir resolver, é o edema crônico. Esse edema crônico leva a alterações na característica da pele. Vocês já devem ter visto, ou alguém da família ou algum amigo, que tem as pernas escuras, principalmente abaixo do joelho. Isso é uma alteração da característica da pele causada pelo edema, pela baixa oxigenação e por uma fibrose que acontece na pele. Isso pode progredir, até porque essa pele fica muito friável, fica muito delicada, para as famosas úlceras varicosas, que normalmente acontecem na face interna da perna, um pouco acima do tornozelo. Uma outra coisa que pode acontecer, mas aí isso geralmente naqueles pacientes que têm varizes muito calibrosas, é a varicorragia, que é um sangramento das varizes, que pode ser espontâneo ou com um pequeno trauma local, que se tivesse a pele normal não aconteceria nada. Isso pode sangrar e pode até sangrar bastante. Então, o conselho que fica é que essas complicações demoram muito para acontecer. E se você tratar precocemente, não vai acontecer nada disso, você vai ter uma evolução benigna aí das varizes. Para terminar, eu vou falar rapidamente das opções de tratamento que existem para as varizes. Didaticamente, a gente pode dividir em escleroterapias, tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Tá? A escleroterapia, basicamente, é um tratamento que visa melhorar a parte estética. O clássico são as injeçõezinhas na veia de um líquido ou de espuma, do que for. O que a gente usa com maior frequência é a glicose hipertônica. A injeção dentro da veia faz com que a veia oclua e a veia seja depois reabsorvida pelo organismo e desaparece. Como alternativa a isso, mais recentemente, já tem algum tempo aí no mercado, a gente tem o laser. São procedimentos muito simples, mas tem que ter cuidado para usar o método mais adequado para a sua característica da pele e para o tipo de vaso que você tem, porque isso pode manchar, pode fazer pequenas feridas. Então é interessante procurar um profissional que tenha habilidade com o método antes de você fazer.
O tratamento clínico serve para melhorar sintoma, ou seja, você tem dor, o tratamento clínico vai te ajudar a melhorar a dor. Ele não resolve o aspecto, ele não melhora o aspecto. O que é tratamento clínico? Medicamento, perder peso, meia elástica, isso não muda. Então, se você vê uma propaganda, tem uma medicação, um creme que vai fazer sumir suas varizes, esquece, nada muda o aspecto, a não ser que você faça alguma intervenção direta na veia. Para terminar, a gente pode falar um pouco do tratamento cirúrgico. Normalmente, o tratamento cirúrgico está reservado para aquelas varizes mais calibrosas. É muito importante você conversar com o seu médico para definir que momento você vai indicar a cirurgia, se aquela cirurgia de fato é necessária, e se essa cirurgia vai trazer o resultado que você imagina. A gente tem a cirurgia convencional, que consiste em pequenas incisões ao longo do trajeto da veia, com a retirada da veia dilatada, com ou sem a retirada da safena. Você pode usar técnicas endovasculares, como o laser intravascular e a radiofrequência, ou usar todas essas técnicas juntas. Normalmente, até se usa mais de uma técnica no tratamento das varizes. Outro conselho importante, outra mensagem importante, talvez, é que varizes, o tratamento de varizes nem sempre é curativo. Você pode fazer escleroterapia, cirurgia, tratamento clínico e ficar muito bom, e daqui a 3, 4 anos você vai voltar a ter varizes novamente. E uma outra coisa que é importante, que a gente acaba desvalorizando um pouco a cirurgia de varizes, é que ela é uma cirurgia, como qualquer uma outra. Normalmente dá bons resultados, mas às vezes pode dar algum problema, pode ter alguma complicação. Então, é interessante que você procure um profissional que entenda e converse com ele para ele te dar qual vai ser o resultado, que expectativa você tem desse tratamento. Eu espero que eu tenha ajudado a entender melhor um pouco as varizes. Muito obrigado, boa noite.